a boa que está assistindo no momento, compartilhar com amigos, chamar eles e também acabou de esquecer de seguir o canal, assim para fazer com que o canal conhecido, para a gente poder ter muita aderência nos grandes debates que nós estamos fazendo sábado, que nós temos diferentes tipos de convidados, para poder bem ajudar-nos a esclarecer algumas dúvidas pendentes na nossa sociedade. Para já, na vai logo para a primeira questão e na dirigi-la para a doutora Nelvina. E qual que é a relação que existe entre grupos étnicos na Guiné-Bissau e como é que está manifestado? E será que as divergências étnicas é um obstáculo para a construção de uma identidade nacional guineense? Micro está desativado, podia ativar, micro está desativado. Agora sim. Ok. Uma questão muito interessante. Antes de começar, de me falar na minha apresentação, disse que se menciona uma dimensão muito importante para mim e que faz parte da minha vida já há 20 anos, que a minha vice-presidente do Partido Unidade Nacional, e tal suma que o nome dele no partido está falando, a nós, desde o princípio, não aposta na unidade nacional. Unidade nacional baseado na tolerância, na solidariedade e na generosidade, que me pensa como e características e transversais a tudo grupos étnicos de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau que por acaso que é conhecido como um país que é muito hospitaleiro e tem um povo aberto, um povo hospitaleiro. Então, me pensa como é um grande capital que não tem e que, de facto, não elites políticas de Biba de explorar um pouco mais. Nisso de fazer um pequenino enquadramento histórico para lembrar como é Guiné-Bissau, suma que não concila os e que assim que sempre foi. Não tem Guiné-Bissau pré-colonial, não tem Guiné pré-colonial, não tem aqui espaço, que era espaço, portanto, ali dessa sub-região, que era parte, portanto, do Império de Gabu, suma que fosse bi, e não tem Guiné-Bissau na período colonial e na pós-colonial, que é a época logo a seguir, portanto, a independência. Em Cana vai tão longe, Misti começa só na período colonial, onde é que, suma que vou saber, de próprio interesse da potência colonizadora e que era para juntar filhos da Guiné, porque na dividi que é por ir reina. E para via daquilo, cada um de grupos étnicos de Guiné, Balantas, Pulas, Mandiacos, Pepeles, Mandingas, Iafadas, na luz, cada um está viviba na Sichon. É que mandando ou está falando, chão de Pepel, chão de Mandiaco, chão de Balanta, havia é teneba sechon, ou seja, se espaço geográfico, onde é que está coabitando entre si, onde é que pouco é interagiba com outros grupos, a não ser, hora que temba, eventualmente, portanto, necessidade ou espaço vital de alargar-se culturas, ou de, na caso de grupos que praticam pastorícia, suma pulas, de leva-se gado na pastana outros lados, e só naquelas ocasiões que esta temba ocasião, portanto, de interagir com outros grupos étnicos. E é a situação, e mantinha assim, durante muito tempo, porque era de interesse da própria potência colonizadora. Essa realidade bem altera o que e houve que grupo, movimentos nacionalistas, que bem começar na sensibilizar, na mobilizar para a necessidade de juntar tudo filhos da Guiné, tudo é grupos étnicos, com um único objetivo, que é de libertar no país do jugo colonial. Esse foi extremamente importante e nessa ótica não tem que, de facto, reconhecer mérito da Amílcar Cabral, mérito de seus companheiros de PAGC, que em condições adversas é conseguir juntar diferentes grupos étnicos para aquele objetivo. Mas, todavia, e foi, portanto, uma união que por ir considerado, de alguma forma, circunstancial. Porque depois da independência, e que houve continuidade na trabalhar para cimentar aquele grupo, aquele trabalho que fazia no Baiana, período de luta de libertação nacional, para continuar a cimentar. Luta para poder, luta para poder deter recursos, quer materiais, quer financeiros, quer controle de país, e bem
começando a ter exatamente utilização, manipulação de algumas diferenças que não tem. Suma que nos fala muitas vezes a diversidade étnica e religiosa de Guiné-Bissau e uma realidade. E uma realidade como não tem mais de 2 dezenas de grupos étnicos. Cada um está a praticar-se religião, cada um está a praticar-se crenças ancestrais. Essa realidade podia ser analisado sob diferentes vertentes. Vou poder jubil como um desafio, um problema, ou poder encará-lo como uma bênção de Deus. E, enquanto tal, vou poder trabalhar, contribuir para fomentar aquilo concórdia, aquilo coesão, aquilo unidade que, no fim de contas, e foi determinante para tornar o país independente. Suma que não falava, essa luta para ter controle de poder político e ter sido de alguma forma à ribalta que pequeninas diferenças que tem entre grupos étnicos e ter sido manipulação de divergências que poderia ser sanado de forma muito natural, parte do Estado que deve encarregava de trabalhar nessa unidade nacional, na coesão nacional, através de programas de educação vocacionados para aquilo, educação que nem inclui estudo de nossa história, para não se bicumar, a nós e parte integrante, portanto, de que mesmo espaço geográfico, como não tem que partilhar manga de coisas, não tem muito mais coisas que está aproximando do que aquilo que está separando, é estudo e trabalho que Estado e trabalho que autoridades públicas de Bibalé Babacabo e que foi feito. Infelizmente, a fragilização também do Estado de Guiné-Bissau, Fabia Bossibi, que tudo é instabilidade, não tem estado na quebra, paulatinamente, muitas vezes, e que é visível, a olho nu. Mas hoje, o que é que não tem? E um resquício, e uma aparência de Estado, que não tem fazido conta como ainda funciona, mas a verdade é que está circunscrito ali, né, pequeno quadradinho ali de Praça de Bissau, e que até chega nas tabancas mais longínquas do nosso país. Essa tem a ver, e Linta chama também, questões ligadas à soberania. Porque, ora com o Estado, que até conseguir dar bem-estar, proporcionar que condições básicas de vida de uma população, de facto, e com um Estado que é digno de que não. Tudo essa conjuntura e tem estado a trabalhar no sentido de dividir mais do que aproximar. Hoje é discurso que não tobe, principalmente nos momentos de campanhas eleitorais, que onde é que cada alguém tenta de um da brasa para si sardinha, como está falado no português, em que grande parte de discursos políticos que não ouvi, principalmente nas últimas eleições, na 2019, que é extremamente perigoso para a unidade nacional. Discursos que está bem de encontro àquilo que, no fim de contas, aquilo que o poder colonial português fazia bem, que era de dividir para reinar. Ou seja, não volta àquilo premissas básicas que portugueses faziam. E esse que grande mágoa que Guintas me tem, porque a mim e daquilo que te pensa como ninguém, nenhum som de nós que está ali, ninguém que te acude, onde aqui na pedido nele, como aqui na pedido, qualquer situação sociocultural ou socioeconómica de si papéis, mas responsabilidade que não te tem, e depois de não seguir, o que é que não fazia, que não privilégios, que não benefícios, que não consegui, como é que não pude pôr em uso a favor do nosso país. Essa que não é responsabilidade. E é a responsabilidade que autores políticos na Guiné-Bissau têm. Sabia daquilo, não gostava de falar com uma, nunca está a acreditar, nunca a minha ideia de como e tem efetivamente alguma divergência a nível de grupos étnicos, religiosos no nosso país e que tem nenhum contencioso sério a nível de grupos étnicos. O que é que tem? E manipulações políticas para controle de poder, para controle de recursos do país e aquilo assim
que pode vir um dia descambar, porque à medida que não continua, na aprofunda, na caveia fosso, em vez de não aproximar diferentes grupos, não continuam a trabalhar para separá-los, não arranjar argumentos falaciosos para não falar com uma fula catafila com mandinga, balanta gosta de poder militar, etc. Portanto, manga de argumentos que não estou a ouvir, tudo esse e argumentos que está a servir para dividir. Esse que me pensa e uma responsabilidade muito grande, por isso que é tipo de debates interessantes, porque te coloca em perspectiva verdadeiros desafios. E verdadeiro desafio e tal, e educar a população. Verdadeiro desafio e tal, e dar-lhes condições de vida, dar-lhes escola, dar-lhes saúde, dar-lhes estradas, dar-lhes meios de produção para poder melhoria, essa capacidade de produção, para poder ter melhor rendimento, para poder levar esse padrão de vida. Esses que desafios que te interessam num país. E que é esses discursos que não tobe, que não te ensinam nada de bom e antes pelo contrário, e não contribuir cada vez mais para a fratura na sociedade. Na para ali, para deixar outros intervir. Muito obrigado pela bela intervenção. Acho por bem com a